Seja bem-vinda a este canal. A mensagem de hoje é especialmente para você que está sofrendo. Ela nos diz que nos momentos de dor e sofrimento podemos encontrar conforto na fé de que Deus está ao nosso lado, pronto para nos ajudar a vencer qualquer desafio. Lembre-se que você não está sozinha e que a vontade daquele que te criou é de te ver superar e encontrar a paz. Quando nós ficamos com alguém ou com algo do que preferíamos fugir, nós sofremos em nossas almas. Eu não sei sobre você, mas eu realmente acho que a dor emocional severa é muito pior do que certos tipos de dor física. Quer dizer, eu prefiro ter uma dor de cabeça que um coração partido. Pelo menos quando você tem algo acontecendo na carne, talvez você possa buscar algum remédio, mas quando está em sua alma, Deus é o único que pode cuidar dela. Amém? Para ser honesto, eu nem consigo imaginar o que Dave passou ao tentar permanecer comigo nos primeiros anos depois que nós nos casamos. Eu sei que sou engraçado, mas honestamente eu era uma bagunça. Eu era, e há um monte de histórias engraçadas sobre nós. Dave e eu saímos 5 vezes e nos casamos, bem? Isso não é o mais comum, mas eu acho que tivemos que fazer assim para que ele não descobrisse como eu era. Quer dizer, não havia tempo a perder, sabe? E no dia em que ele me conheceu, ele disse a Deus, ele disse, essa é a garota para mim? Então foi algo realmente divino para nós, sabe? Eu acho que realmente foi. E Deus o tinha preparado. Ele era muito forte espiritualmente, muito maduro. E então, Deus o tinha preparado para lidar comigo? Essa garota de coração partido que amava a Deus, mas tinha tantas feridas em sua alma. Eu sei que Dave não esteve confortável por muitos daqueles anos que foram tão difíceis. Deixa eu lhe dizer, às vezes, assim como Jesus Cristo sofreu por nós, Deus vai levar você a ficar desconfortável ou sofrer em sua alma para que uma outra pessoa seja trazida para o reino e que seja liberta. Nós nunca vamos ser usados por Deus se pensarmos que tudo tem que ser confortável para nós o tempo todo. Não fuja das suas coisas. Somente saia quando você souber que Deus está dizendo para sair. A palavra sofrer significa ficar sob algo. Ficar sob algumas coisas de que talvez você prefira fugir. Dave era um cristão forte, sabe? Ele não considerou divorciar-se de mim, mas eu sei que foi muito difícil para ele às vezes. Mas eu quero que você avance rápido, agora são 49 anos. E nós estamos casados há 49 anos. E eu quero que você veja que esposa maravilhosa ele tem hoje. Quer dizer, olha só o que ele teria perdido se tivesse desistido de mim. Eu disse a Dave outro dia, porque eu sou muito determinada, eu disse ao Dave no outro dia, Dave, se algo acontecesse comigo, você nunca poderia se casar novamente, porque se você se casasse com uma pessoa comum, você morreria de tédio. Ele disse, você está certo, eu não creio que alguém possa superá-la. Quando nós ficamos com alguém ou algo de que nós queremos fugir, sofremos em nossas almas. Sofrer significa atingir sua meta, mesmo que você experimente adversidades. Veja, eu sou ótimo em terminar, não é difícil começar alguma coisa. Todo mundo aplaude quando você começa. Eles acham que suas ideias são grandes ideias. Eles não planejam ajudá-lo a concluí-las, mas eles acham que são boas ideias. Mas você vai ter que passar por coisas, não importa se começar um negócio, se é criar um filho, se é casar, se é ter um bom casamento, se é ter a sua casa própria, se é estar no ministério, seja o que for. Você vai ter alguma oposição de Satanás. Uma grande porta de oportunidade me foi aberta, disse Paulo, e com ela muitos adversários. Eu acho que nós temos que endurecer um pouco na igreja nesses dias, e assim não ser tão rápidos em fugir das coisas. Esta é uma outra série inteira de mensagens, mas eu fiz toda uma série de ensinamentos sobre fugir.
Fugir das coisas. E sabe, há várias grandes histórias na Bíblia em que pessoas fugiam das coisas que eram duras para elas, mas então cada vez que elas fugiam, elas acabavam lá no deserto. E então finalmente Deus as fazia voltar e encarar a própria coisa do que elas tinham fugido. Aconteceu com Agar, aconteceu com Moisés, quero dizer, há tantas pessoas com quem a mesma coisa aconteceu. Elas fugiram, foram infelizes no deserto. Deus aparece às vezes anos mais tarde, ele diz para Moisés, agora volte para o Egito. E ele disse a Agar, agora volte para sua senhora e submeta-se ao seu controle. Bem, que tal isso? Ninguém gosta disso. Eu queria que você batesse na cabeça deles, Deus, não que me fizesse voltar atrás. E apenas aguentar isso? Vocês estão bem aí fora? Bem, por que Deus não fez um mundo onde não houvesse mal ou sofrimento? Bem, ele fez. Primeiro dia, Jardim do Éden. Tudo era ótimo. Não foi Deus quem estragou tudo. O homem estragou tudo. Bem, e não vamos ficar zangados com Adão e Eva. Teríamos feito a mesma coisa se tivéssemos lá. Talvez até pior. Deus queria que nós o amássemos. E para que houvesse esse amor, sempre teria que haver livre-arbítrio. Você não pode ter amor sem livre-arbítrio. Nunca espere que alguém que você tenta controlar ame você. Nunca espere que alguém que você tenta controlar ame você. Eles só vão se ressentir. Mesmo se você for bem sucedido em controlá-los, eles irão ressentir-se. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então quando ele nos deu o livre-arbítrio, ele sabia que havia a possibilidade do mal. Não era a sua vontade. Ele disse, você tem tudo isso, eu só peço que não faça esta coisa aqui. Muita liberdade, somente é uma coisa que Deus não quer que você faça. Porque se você fizer isso, não vai ser bom para você. Bem, eles fizeram. Você conhece a história? Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus que haja maldade no mundo. Não é culpa dele, não culpe a Deus por seus problemas. Agora, metade das escrituras sobre sofrimento, metade delas, o que é realmente uma boa notícia, elas são sobre Deus nos livrando do sofrimento. Veja, olhe como você ficou animado. Eu não ouvi nenhum quando eu disse que há 175 escrituras sobre sofrimento. Mas quando eu disse que metade delas são sobre Deus te livrando do sofrimento, sim, amém. No entanto, nenhuma delas diz quanto. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de cada uma delas. Quando? Não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você colherá se não desfalecer. Quando? Então, por que é que às vezes nós nos atrapalhamos? Porque todo sofrimento é causado pelo pecado. É o nosso pecado, é o pecado de uma outra pessoa. Por exemplo, no meu caso, foi o pecado do meu pai que me causou todo o sofrimento, foi o pecado da minha mãe que me causou meu sofrimento. Mas veja, grande parte do nosso sofrimento vem de coisas que outras pessoas fizeram. Gostamos de pensar que são incrédulos, mas isso nem mesmo é verdade. Muitos deles são cristãos. Isso realmente é ruim. Amém? Então, apenas o princípio do pecado trabalhando no mundo, e assim há o mal no mundo. E então, sabe, eu estive pensando sobre isso. Quantos de vocês podem dizer que a maldade e o mal parecem maiores do que nunca no mundo de hoje? Quero dizer, é realmente muito difícil acreditar no meu pouco período de vida, no quanto o pecado se multiplicou. Mas aqui está o que eu tenho pensado ultimamente. Eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a maldade aumenta. E o diabo estando por trás de tudo isso, tem uma chance de trabalhar, e isso simplesmente continua multiplicando, multiplicando. E eu acredito, esta é a minha opinião, isto não é uma doutrina nova, eu acredito que muito desse clima estranho e as inundações, as tempestades, eu acho que muito disso é a terra gemendo sob o peso do pecado hoje.
A Bíblia diz que até a terra está esperando pela redenção dos filhos dos homens, que a terra geme sob o peso do pecado. Mas aqui está o que Deus está nos pedindo. Nós somos a luz do mundo. E tudo o que Deus quer que nós façamos é sair para o nosso pequeno cantinho e então brilhar. Amém? E parte desse brilho é não reclamar. Aprendemos isso no primeiro culto. Parte disso é deixar as pessoas saberem. Eu não estou falando de dar-lhes um sermão. Sim, eu estou passando por um momento muito difícil. Eu não entendo por que isso aconteceu comigo. Eu não entendo por que isso aconteceu. Mas eu confio em Deus. Deixa as pessoas saberem que você confia em Deus. Deus é bom e eu confio em Deus. Eu acredito que Ele vai trabalhar isso para o meu bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós sairmos no mundo e começarmos a agir como cristãos, em vez de agir como as pessoas que não são cristãs, então eles serão capazes de ver a diferença entre nós e eles. Nós temos que lhes mostrar algo que eles querem. Nós não vamos impressionar ninguém nunca tendo problemas. Jesus disse no mundo, adivinhem, vocês terão aflições. Animem-se. Jesus disse, eu venci o mundo. Quer saber? Nós já lemos o final do livro. Sabemos o que vai acontecer. Agora um pensamento interessante. Sabe, você não tem que vencer todas as batalhas para ganhar a guerra. Nós já ganhamos a guerra. Eu não ganho todas as batalhas que eu tenho, mas mesmo nisso eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai misturar tudo isso e trabalhar tudo isso e tudo vai dar certo no final. E sabe o quê? O que eu passei quando criança foi absolutamente terrível, terrível, horrível. De vez em quando a minha mente me leva de volta para algumas das coisas que meu pai fez comigo e eu só penso... Eu me lembro de como eu odiava o meu pai. Apenas, como eu odiava ele. E Deus me deu a graça de poder cuidar dele nos últimos 10 anos em que ele esteve vivo e de levá-lo a Cristo e também batizá-lo. Não deixe o diabo ganhar. Que tipo de coisas sofrem os cristãos? Bem, antes de tudo, a Bíblia diz que nós seremos perseguidos por sermos cristãos. Isso significa que as pessoas vão vir contra você. Elas vão se opor a você. Nós tentamos procurar algumas definições durante o intervalo para a palavra perseguição. Uma delas dizia ser exterminado. Eu achei interessante, sabe? É tipo quando você chama o exterminador para se livrar dos insetos. Bem, sabe? Satanás adoraria nos exterminar. E ele usa a perseguição na esperança de conseguir. Marcos 4,17 diz, há cristãos que não têm verdadeira raiz em si mesmos, por isso eles persistem por pouco tempo. Então, quando o problema ou perseguição surge por causa da palavra, eles imediatamente são ofendidos, se descontentam, se indignam, se ressentem, e eles tropeçam e eles caem. Estes são os cristãos que nunca crescem. Eles nunca recebem ferro em suas almas. Tudo que eles têm é amargura e ressentimento, eles se ofendem, eles não entendem, porque estou passando por isso, não é justo, isso não está certo. 2 Timóteo 3,12, eu amo isso aqui. Mas de fato, todos os que se deleitam com a piedade e estão determinados a viver uma vida devotada e piedosa em Cristo Jesus, estes serão perseguidos. Serão levados a sofrer por causa de sua posição em Deus. Agora, deixa eu te dizer algo. Você pode sair no mundo e ser um cristão carnal e você não terá muita oposição. Em outras palavras, você pode se comportar como todo mundo se comporta, ir à igreja no domingo, sair, se comportar como todo mundo, ir na igreja no domingo, e você não vai ter muita oposição. Mas quando você começar a tomar uma posição e você começar a viver uma vida piedosa, as pessoas se sentirão condenadas pela sua vida e não vão gostar disso, então elas virão contra você. Quando Deus me chamou para ensinar a palavra, eu estava em uma denominação religiosa que não acreditava que uma mulher pudesse fazer isso. E eu não sabia disso. Eu já estava fazendo quando me disseram que não podia. E então, pediram que eu saísse da igreja. E eu tive o que é chamado de pé no traseiro.
Então, toda a nossa vida girava em torno daquela igreja. Eu nem mesmo sei dizer a você como foi difícil para mim a dor que eu tive na minha alma, porque eu sentia como se eu estivesse apenas tentando obedecer a Deus e de repente eu tinha perdido quase todos os meus amigos. Muitos membros da minha família se viraram contra mim, quero dizer, todo mundo pensou que eu tinha realmente ficado louca. Mas sabe, eu acredito que às vezes Deus vai usar uma pessoa para abrir caminho para outras pessoas que viram lá atrás. Eu penso nas poucas mulheres que realmente fizeram alguma coisa grande. A Aimee Semple McPherson, Kathryn Kuhlman. Quando comecei a fazer o que eu estou fazendo, havia algumas mulheres, mas não era nada comparado ao exército de mulheres que Deus está usando hoje em dia na igreja. E assim, então, se Deus fizer você ser um pioneiro, sabe, o primeiro que faz alguma coisa, pode apostar que você vai ter oposição. Até mesmo aqueles que criaram os antibióticos, quero dizer, eles tiveram todos os tipos de oposição. A lâmpada, quero dizer, sempre que você tentar fazer algo bom, principalmente algo que vai ajudar as pessoas, quero dizer, o diabo tem um ataque. Sabe por quê? Aqui está. Ele detesta o progresso. Qualquer progresso, se você fizer um estudo bíblico semanal, certamente terá oposição de algum lugar. Alguma coisa vai vir. Eu ainda me lembro de quando eu comecei realmente a dedicar-me a passar um tempo com Deus todas as manhãs. Eu tinha filhos na época que eram adolescentes e todas as manhãs eu ia para o meu quarto e eu não fazia o café da manhã, eu ia para o meu quarto, eu estudava, eu orava, eu buscava Deus. Eu me lembro de um dos meus filhos reclamando: você podia sair desse quarto de vez em quando e fazer café pra gente, né, mãe? Eu disse: escute, é melhor você agradecer a Deus por eu estar lá. Sua vida vai ser muito melhor se a mamãe permanecer lá orando. Vai ser muito melhor se eu for para o meu quarto. É melhor você dizer: mãe, fique no quarto. Eu dizia: você tem 15 anos de idade, você consegue colocar cereal numa tigela e derramar leite em cima, não precisa de mim para servir você. E você acha que o diabo não gritou no meu ouvido? Que tipo de mãe você é? Você viaja, você é isso, você é aquilo outro. Você não é uma mulher normal, na verdade. Bem, eu ouvi isso até um dia eu ficar farta disso. Eu respondi para ele: eu não sou uma mãe normal, mas eu sou uma boa mãe. Eu não sou uma esposa normal, mas eu sou uma boa esposa. Vamos lá, você tem que colocar algum ferro em sua alma, você tem que lutar um pouco. Quando eu comecei a ir à academia me exercitar, por 7 anos eu fui à academia 3 vezes por semana, às 10 horas da manhã. Realmente era um compromisso enorme, mas eu sabia que Deus tinha me dito que eu tinha que fazer isso se eu quisesse estar forte para o último terço da minha jornada. Então eu estava fazendo isso em obediência a Deus. Agora eu estou nisso há 11 anos, eu tenho um treinador que vem à minha casa agora, é bem mais fácil, mas eu me lembro do meu filho, que é diretor das nossas mídias, e ele é responsável por todas as coisas aqui no país. Nosso outro filho cuida da parte de fora do país. E ele queria que eu fizesse algo um dia e era minha manhã de exercício. Eu disse: não, eu não posso fazer isso. Ele disse: pelo amor de Deus, todos terão que agendar em torno de sua programação de academia. Eu disse: sim. Porque eu vou fazer isso, eu estou indo me exercitar. E sabe o quê? Se você não for determinado sobre o que você vai fazer, certamente alguém vai tirar isso de você. Por quê? Porque não podemos fazer o que nós queremos fazer às vezes. Nem sempre temos que fazer tudo que todo mundo quer. Porque eu tenho que mudar o meu compromisso por você. Mude o seu compromisso por mim. Marcos 10, 29 e 30. Oh, isso é tão bom. Jesus disse: eu digo a vocês a verdade, não há ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou terras por minha causa e pelo evangelho, que não receba até 100 vezes mais agora aqui, nesta terra, neste tempo. Espere antes de aplaudir. Casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos, e terras, e com isso a perseguição. Ops! Assim do que quer que você desista,
Deus abençoará você com muito mais, mas virá com perseguição. Você diz, bem, o que é isso? Deixa eu lhe dizer algo. Quando você é bem-sucedido e você é abençoado, as pessoas que você gostaria que ficassem felizes por você terão ciúmes. É difícil. Quando Deus faz algo para abençoá-lo e você adoraria poder compartilhar isso com alguém, mas você não consegue encontrar alguém que vai ficar feliz com você e não ter ciúmes. E sabe o que eu digo às pessoas? Não queira nunca o que alguém tem se você não quiser fazer o que eles fizeram para obtê-lo. Amém? Deve estar sendo muito bom para você. Eu amo o que o apóstolo Paulo disse. De agora em diante que nenhum homem me perturbe. Eu levo em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou animada. Nós sofremos o mal por causa de todas as pessoas más do mundo. Nós sofremos perdas, perda de reputação, perda de amigos, perda de emprego, casa, dinheiro, diferentes coisas. Mas o que o diabo nos toma, a Bíblia diz claramente que nos será devolvido 7 vezes mais. Quer dizer, me parece que quando ele toma alguma coisa, ele está nos colocando em uma posição de promoção. É tipo, obrigada, agora eu vou ter 7 vezes mais. Quer dizer, já teve uma bagunça horrível, mas no final ele teve o dobro de tudo aquilo que ele perdeu. A Bíblia nos diz que quando nós sofremos injustiças, Deus dará a nós uma dupla bênção pelo nosso problema anterior, o dobro pelo seu problema. Eu sei que Deus tem feito isso na minha vida. Eu não posso pôr isso no papel, mas eu sei que a minha vida é melhor por causa do que eu passei, do que ela teria sido se eu não tivesse passado. Como eu disse, realmente não posso pôr isso no papel, mas quantos de vocês sabem que algumas das coisas realmente difíceis pelas quais você passou na vida acabaram por ser algumas das melhores coisas que já aconteceram com você? Olhe para isso. Olhe para isso. Que pessoas inteligentes você tem aqui, pastor Joel. Eles entenderam. Meu Deus, se você é tão esperto, então não tenho que voltar. Oh, eu estou brincando, eu gosto daqui. Nós temos o privilégio de confiar em Deus. Não importa o que estivermos passando, temos o privilégio de confiar em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Nem todas as coisas são boas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, que querem a sua vontade, e não diz isso nesse verso, mas diz em muitos outros lugares, e que confiam nele. Então confie em Deus. Nunca mais culpe a Deus pela maldade e pelo mal neste mundo. E tente não viver a sua vida dizendo, por que Deus, por quê? Substitua isso por Deus, eu confio em você, eu sei que você é bom, eu sei que isso vai dar certo no final. Amém? Louve a Deus bem alto. Bem, agora quero que você se lembre de que nós podemos fazer qualquer coisa que Deus nos dê para fazer. Mas a única coisa que nós não podemos fazer é desistir quando fica difícil. Vamos aprender a dizer, Deus, eu confio em você e eu sei que tudo vai dar certo no final.